Olá, graça e paz. Eu sou o Whindersson Tunes. Estou aqui no Monte Cidade dos Meninos para compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, está escrito: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vivemos um tempo de tanta turbulência, tanta ansiedade, tanto desespero. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no seu capítulo 4, verso 7, ele fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos sentimentos e o nosso coração em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava preso por amor ao Evangelho, e ele escreve a carta aos Filipenses. E no seu capítulo 4, no verso 4, o apóstolo Paulo que diz que nós devemos se alegrar em Cristo Jesus. Paulo era alguém que tinha todos os motivos para estar triste. Paulo era alguém que tinha todos os motivos para estar desanimado. Paulo era alguém que tinha todos os motivos para estar ansioso, mas não é o que o apóstolo Paulo fez. Então ele escreve aos Filipenses, dizendo a eles que eles não deviam estar inquietos por coisa alguma. O apóstolo Paulo agora ele vai usar 3 palavras para falar a respeito da oração. Paulo fala sobre orações ou petições. Paulo também fala sobre súplicas e Paulo também fala sobre ações de graça. É importante a gente notar que a oração é uma das práticas mais necessárias à vida cristã. Jesus, em Lucas 18, ele nos disse que a oração é um dever, deve ser feito sempre, e nós não podemos desfalecer. Perceba que Jesus diz que a oração é um dever. Isso é um dever para todo cristão. Todo cristão deve orar a Deus, todo cristão deve falar com Deus. E o apóstolo Paulo disse que nós devemos fazer conhecidas diante de Deus todas as nossas necessidades. E eu fico a me perguntar, como fazer conhecido algo diante de alguém que conhece todas as coisas? Se Deus conhece todas as coisas, o porquê é que Ele quer que a gente ore? O porquê é que Ele quer que a gente fale com Ele, uma vez que Ele conhece todas as coisas? Deus conhece todas as coisas, mas Ele deseja que a gente compartilhe com Ele os nossos fardos. É por isso que Jesus disse que a oração é um dever, deve ser feito sempre, e nós não podemos desfalecer. Desfalecer remete à ideia de esmorecer na fé. Então o cristão que não ora, infelizmente, ele acaba esmorecendo. Um certo autor, ao comentar sobre esse texto, ele diz que aquilo que a respiração é para o corpo, a oração é para a alma. Então, quando a gente tem isso em mente, que aquilo que o respirar é para o corpo e a oração é para a alma, a gente entende que a oração é a respiração da vida cristã. Quem não respira, fica desfalecido. Quem não respira, perde o ar. Quem não respira, desmaia. E o cristão que não tem o costume de orar, infelizmente, ele vai acabar desfalecendo. Então, Jesus nos disse que nós devemos orar sempre e nós não devemos desfalecer. Paulo ele usa dessa mesma ideia, nos falando a respeito da oração. O apóstolo Pedro, escrevendo em sua primeira carta, no seu capítulo 5, ele disse que a gente deve lançar aos pés de Cristo todos os nossos fardos. Jesus também disse que nós devemos ir a Ele, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e Ele vai nos aliviar ao a gente trocar de fardo com Jesus. Então, Paulo começa o capítulo 4, o verso 6 de Filipenses, falando sobre a oração. Só que ele não fala somente sobre a oração. O apóstolo Paulo também fala sobre as súplicas. E o que é a súplica? A súplica é uma expressão sincera a Deus diante das necessidades e dos problemas enfrentados. Algumas pessoas, às vezes não têm um conhecimento do que é oração, e por dizerem, olha, Deus sabe de todas as coisas, acham que não existe necessidade de orar. O próprio Jesus Cristo, no Getsêmani, enquanto ele estava em agonia, ele orou e nos deixou o exemplo da oração. Quando nós suplicamos a Deus, nós apresentamos a Deus as nossas necessidades. Eu costumo dizer que não é errado
você apresentar a Deus uma necessidade. Se você está precisando de um sapato, se você está precisando de uma camisa, se você está precisando de um novo celular, se você está precisando de algo na sua vida. Isso é súplica, é apresentar a Deus as nossas necessidades. E a súplica envolve necessidades tanto físicas, como materiais, como também espiritual. Isso nos ensina que se estivermos tristes, devemos orar. Se estivermos desanimados, devemos orar. Se estivermos sem vontade de orar, devemos orar e apresentar a Deus as nossas necessidades. Isso nos faz entender que nós devemos orar a Deus quando estamos tristes, devemos orar a Deus quando estamos desanimados, devemos pedir a Deus força segundo as nossas necessidades. Então, primeiro a gente já falou sobre a petição ou a oração. Agora a gente fala sobre a súplica. Em Mateus capítulo 6, verso 11, Jesus diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então a gente percebe que não é errado orar a Deus diante das nossas necessidades. Se você tem uma necessidade, você deve apresentar essa necessidade a Deus. Sabe, às vezes está faltando alguma coisa na sua casa. Às vezes você deseja fazer um curso, mas não tem condição de pagar. Está precisando de uma porta de emprego, está precisando de algo da parte de Deus. Apresente a Deus e apresente a Cristo as suas necessidades. Só que o apóstolo Paulo não para simplesmente falando a respeito de orações ou petições e sobre súplicas. Ele não fala que nós devemos somente apresentar as nossas necessidades a Deus. O apóstolo Paulo também diz que nós devemos orar com ações de graças. E isso é muito importante. Ainda mais no tempo que a gente vive hoje, onde a gente quer cada vez adquirir mais coisas. Às vezes a gente quer conquistar novas coisas. A gente às vezes deseja um celular, a gente deseja uma porta de emprego, a gente deseja uma promoção em nosso emprego, a gente deseja muitas coisas. Só que o apóstolo Paulo também nos disse que é necessário que a gente tenha atitudes de ações de graça. O cristão não é como um pedinte que se apresenta a Deus somente para pedir a Deus coisas. O cristão é alguém que também, ao apresentar-se a Deus, ele apresenta as suas necessidades. Sabe por quê? A fé é grata pelo que agora existe e acredita que o melhor ainda está por vir. A queixa se concentra no que está errado no presente e glorifica um passado irreal. A fé nos faz ser grato pelo que agora existe. Talvez você não tenha o terno que você desejaria ter, mas você também não está nu. Talvez você não tenha a casa que você desejaria ter, mas você também não está morando debaixo de uma ponte. Talvez você não tenha um emprego que você desejaria ter, mas não está faltando nada para você. E isso é um grande motivo para que a gente agradeça a Deus. Nós devemos ter sentimentos e ações de graças. Nós devemos sempre agradecer a Deus pelas suas provisões em nossas necessidades. Só que a queixa, ela se concentra somente naquilo que está errado. Olha, eu não tenho isso, eu não tenho o emprego que eu quero, eu não tenho a casa que eu quero. Isso acaba gerando em muitos cristãos grandes murmurações, como no povo de Israel, no deserto. Diante de toda a situação e diante de toda a necessidade, faltava água, faltava pão, a primeira coisa que o povo fazia era murmurar. Só que esse povo não conseguia agradecer a Deus por aquilo que Deus já tinha feito. E a verdadeira fé, ela nos faz ser grato também por aquilo que Deus já fez. Quando a gente olha para trás, quando a gente olha para a nossa caminhada cristã, quando a gente olha para o nosso passado, a gente terá mais do que 1000 motivos para agradecer a Deus. Quando você olha para toda a sua trajetória e por tudo aquilo que você já passou, você vai perceber que você tem mais do que 1000 motivos para agradecer a Deus. Talvez no momento que você vai assistir esse vídeo, existem pessoas que não tomaram café, existem pessoas que não almoçaram, existem pessoas que não jantaram e nem sabe o que vai comer, mas você talvez já se alimentou, você talvez já tomou café, talvez você tenha condições, você tem o seu emprego e você tem mais do que 1000 motivos para agradecer a Deus. Eu tenho percebido que um dos maiores gatilhos que tem nos feito ficar ansioso é as comparações.
Quando a gente entra em nosso Instagram, em nosso Facebook, em nossas redes sociais, a gente abre os status de alguma pessoa, parece que a vida dessa pessoa é sempre melhor do que a nossa. Quando a gente olha para a vida do fulano, da fulana, essa pessoa está viajando, essa pessoa está na estética, essa pessoa está em locais bonitos, está em locais bacanas, e parece que sua vida não vai para frente. E quando você tenta se comparar com essa pessoa, você acaba murmurando e deixando de agradecer pelo que Deus fez na sua vida. Então agradeça, seja grato. O cristão não é como um pedinte que só apresenta-se a Deus para pedir coisas a Ele. O cristão, ele também é grato por aquilo que Deus já fez. Então foque isso na sua mente. A verdadeira fé é grata pelo que agora existe e acredita que o melhor está por vir. Só que a queixa só se concentra no que está errado no presente e acaba glorificando o passado irreal. Olha, quando eu estava no mundo as coisas eram mais fáceis. Quando eu estava na mão do inimigo as coisas eram mais fáceis. Quando eu estava com Satanás as coisas eram mais fáceis. É isso que o diabo quer te fazer acreditar. Que o seu presente com Cristo é melhor que o seu passado com Satanás é melhor que o seu presente com Cristo. Então entenda, você tem Cristo em sua vida. Você tem mais do que 1000 motivos para agradecer a Deus. Então vamos lá. Paulo já nos falou a respeito da oração e da petição. Paulo já nos falou a respeito da súplica. E ele já nos falou a respeito também de sentimentos e ações de graças. E agora Paulo fala o resultado de orar, apresentar a Deus as nossas necessidades e agradecer por aquilo que Deus já fez em nossa vida. Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos sentimentos e os nossos corações em Cristo Jesus. A frase que excede todo entendimento costuma ser tomada como indicação de completa incapacidade da mente do homem de esquadrinhar a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento, por mais que a mente humana tente sondar essa paz, a mente humana não é capaz de sondar a paz de Deus que excede todo entendimento. A exemplo disso, a gente tem Daniel. Daniel, ele foi condenado por sua prática de orar a Deus. Quem não servisse somente ao Deus da Babilônia seria lançado na cova dos leões. Daniel continuou orando. E por continuar exercendo a sua fé em Deus, a gente percebe que Daniel será lançado na cova dos leões. Só que é muito interessante esse texto. Na cova dos leões, Daniel tem paz, mas em seu palácio o rei fica perturbado e não consegue dormir e não consegue comer nada. E olha só a diferença. A diferença de alguém que está numa cova com os leões, sua vida corre perigo, mas essa pessoa tem a paz que excede todo entendimento, enquanto o rei que se encontra no palácio está perturbado. Paulo está preso. Paulo está preso em uma prisão domiciliar. Paulo está acorrentado a um guarda romano. Mas mesmo assim, Paulo possui a paz que excede todo entendimento. Paulo deveria estar arrancando os cabelos da cabeça. Paulo, vamos contextualizar, deveria estar se cortando com gilete. Mas Paulo, ele está louvando a Deus e se alegrando em Deus, porque ele possui a paz que excede todo entendimento. Quando ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso sentimento e o nosso coração, ele está usando um termo militar, que significa montar guarda ou defender. Como uma metáfora extraordinária, Paulo aqui descreve a paz de Deus como uma sentinela montando guarda à cidadela da vida interior do homem e da mente. Então perceba que a paz de Deus aqui, ela é comparada como uma guarda que fica em volta de uma cidade. É como um exército que guarda uma cidade de ser atacada de perigos exteriores e também guarda a cidade de que as pessoas que estão dentro dela fujam para o seu exterior. Então Paulo está usando uma metáfora como uma guarda militar. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando eu possuo a paz que excede todo entendimento, eu tenho paz em meio às tribulações, eu tenho paz em meio à tormenta, eu tenho paz em meio às dificuldades, eu tenho paz em meio às provações. Perceba que a paz de Deus que excede todo entendimento não é ausência de conflitos. Paz de Deus que excede todo entendimento não é ausência de problemas.
paz de Deus, que excede todo entendimento, não é ausência de sofrimento. Pelo contrário, a paz de Deus, que excede todo entendimento, é a paz em meio às provações. A pessoa até está passando por momentos difíceis, mas ela possui a paz que excede todo entendimento. Num tempo de tanta ansiedade, num tempo de tanta depressão, num tempo de tantas emoções conturbadas, é muito necessário que você tenha a paz de Deus que excede todo entendimento. A paz de Deus que excede todo entendimento também está fundamentada na alegria da salvação. E a alegria da salvação não depende de situações favoráveis. A alegria da salvação depende única e exclusivamente da paz de Cristo Jesus. Quando nós possuímos a alegria da salvação e a paz de Deus que excede todo entendimento, a gente consegue vencer as tormentas. É possível vencer a ansiedade, é possível vencer a depressão e é possível vencer todo tipo de tristeza com a paz de Deus que excede todo entendimento. Eu deixo bem claro, paz de Deus que excede todo entendimento não é a ausência de dificuldade. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no seu capítulo 4 de sua segunda carta, em seu verso 7, ele diz: temos, porém, um tesouro em vasos de barros, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos sim, mas destruídos nunca. E por quê? Porque Paulo possuía a paz de Deus que excede todo entendimento. Então, perceba que nem sempre, de imediato, Deus vai resolver os nossos problemas. Mas mesmo em meio às tribulações, Ele nos dará a paz de Deus que excede todo entendimento. Amém? Fique com essa palavra.